Gisele Domini, ela é esposa do pastor Eleazar Domini, e o pastor Eleazar Domini é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mensagem que Gisele pregou no púlpito da Igreja Adventista do Sétimo Dia é algo tremendo, algo poderoso e impactante. Sabe por que eu estou falando dessa forma? Porque se fala pouquíssimo do Cirineu. Sabe o homem que carregou, por exemplo, a cruz de Jesus? Você vai conhecer um pouco sobre ele e olha as informações que ela traz para a igreja. E com certeza, você ficando até o final desta mensagem, você vai ser abençoado e abençoada com o que ela pregou, tá bom? Olha que mensagem forte, olha que mensagem impactante. Não sai, fica até o final e assiste aí o vídeo. E o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Então, está aqui o link da mensagem completa na descrição. Acompanhe aí. E eu fico pensando, por que aquele peso foi tão pesado para Jesus? Não era só o peso físico, mas o fato é que Jesus já estava angustiado. Ele já estava ali sentindo a separação do Pai. Mas o fato é que, fisicamente também, Jesus estava esgotado, cansado, chicoteado, machucado. E aí ele carrega aquele patíbulo. Os dois outros ladrões parece que carregaram sem reclamar. Não tiveram problema em reclamar, em carregar a sua cruz. Mas é nesse momento que entra o personagem, Simão Cirineu. E quem era Simão Cirineu? Os únicos versos que falam sobre Simão é o verso 32 do capítulo 27 de Mateus, o capítulo 15 de Marcos, verso 21, e Lucas 23, 26. E eu quero ler com vocês, porque são as únicas informações que nós temos sobre Simão Cirineu. Mateus 27, 32. Que diz assim: E quando saíam, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Essa é a primeira informação que nós temos. No livro de Marcos, capítulo 15, verso 21, nós também temos outro texto falando sobre esse personagem que diz: E constrangeram um certo Simão, cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava vindo do campo, que levasse a sua cruz. Então, nós temos aqui algumas informações que são adicionadas, poucas coisas. Mas aqui já sabemos que ele era também pai de Alexandre e Rufo, e eles são citados também no Novo Testamento. Mas o último texto, que está em Lucas 23, Lucas 23, verso 26, que diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Se nós juntarmos esses 3 versos, o que nós conseguimos saber sobre Simão? Seu nome era Simão, ele era cirineu, ou seja, ele era de Cirene, que seria hoje na região da atual Líbia. Ele estava vindo do campo, o constrangeram a levar a cruz, ou seja, não foi Simão que se ofereceu para carregar aquela cruz. Aqui no texto de Lucas diz que colocaram a cruz sobre as costas dele. Então, independentemente dele querer ou não, ele foi constrangido pelos soldados romanos a levar aquela cruz, a parte, né, da cruz. O livro comenta que Cirineu ele estava vindo de sua cidade, provavelmente para festejar a Páscoa. Porque naquela sexta-feira, lembra que eu falei que os sacerdotes não queriam participar, os líderes, porque eles não queriam se contaminar, porque eles queriam poder participar da Páscoa. Então, Simão Cirineu ele sai de Cirene até Jerusalém. Mas essa viagem era uma viagem longa, e lembre-se que naquela época não havia o meio de transporte que existe hoje.
E eu pesquisei a distância de Cirene até Jerusalém. Se fosse em linha reta, o que não dá para saber porque a estrada era diferente naquela época. Mas para a gente ter uma noção, a distância seria de 1.400 quilômetros, que daria cerca de, acho que 870 e alguma coisa em milhas. Aí eu estou trocando em libras. Em milhas. O que daria mais ou menos de viagem aqui nos Estados Unidos, de você sair daqui, de Abington, e ir até Ohio, que daria mais ou menos 14 horas de viagem, dependendo do trânsito, dependendo da sua velocidade, tudo isso. Isso em linha reta. Considerando naquele tempo, provavelmente Simão deve ter levado entre 1 mês a 2 meses viajando até chegar a Jerusalém. E em nenhum momento eu tinha pensado nisso. Eu imaginei que era uma viagem longa, cansativa. Mas o norte da África até Jerusalém, todo esse período, para poder participar da festa. No momento que aquele pedaço de cruz é colocado nas costas de Simão, uma coisa acontece. Jesus estava ensanguentado. Aquele pedaço de madeira também estava sujo de sangue. Significa que, se Simão tinha ido a Jerusalém para participar da Páscoa, agora ele não poderia mais participar, porque ele agora estava contaminado. Ele havia entrado em contato com sangue. Isso era o que os líderes pensariam, sem saber que Simão havia encontrado a verdadeira Páscoa. É o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele havia encontrado, primeiro do que todos os outros, com o Cordeiro Pascal. E então, o que chama a atenção? Por que Simão Cirineu foi o escolhido para levar a cruz de Cristo? Ellen diz no Desejado de Todas as Nações, que quando Simão olhou para Cristo, ele se compadeceu. Ele sentiu compaixão. O que não quer dizer que ele se ofereceu. Mas Cristo estava indo para fora da cidade, para o Monte Calvário, e Simão Cirineu estava indo em direção à cidade. Eles estavam em direções opostas, e no momento certo, e nós sabemos que não há coincidências, só providências. Depois de tantos dias de viagem, Simão chega no momento exato para encontrar Jesus. Diferentemente de muitas outras pessoas que tiveram a oportunidade de ver Cristo operar milagres, de ver Cristo pregando em paz e em calma e em liberdade nos montes e nas colinas, Simão Cirineu encontrou Jesus no momento de rejeição do seu ministério. Cristo passou por um período de anonimato, depois por um período de publicidade, de uma pessoa pública. As pessoas queriam estar perto de Jesus, ouvir Jesus, saber o que ele estava fazendo, ser curada por Jesus. Mas nesse período é o período de rejeição. E Simão Cirineu teve a oportunidade de encontrar Cristo nesse momento. Em direções opostas, Simão Cirineu chega, porém, no momento exato. O que Simão Cirineu pensou naquele momento, eu não sei. Tudo o que eu falar vai ser apenas cogitação, exceto o que Cristo falou através de sua mensageira e da palavra. Mas o que eu sei é o que Cristo pensava, através do que a Bíblia nos diz. Enquanto Jesus estava passando por todos aqueles momentos, eu sei que ele pensou em Pedro. Por que eu sei que ele pensou em Pedro? Porque em Lucas 22, verso 61, depois que Pedro negou a Cristo, o olhar do Salvador encontrou Pedro. E Cristo, naquele momento, estava pensando em Pedro e em como resgatá-lo. Cristo também pensou nas filhas de Jerusalém. E por que eu sei disso? Porque em Lucas 23, verso 28, quando as mulheres batiam no peito e choravam, não reconhecendo em Cristo o Salvador, mas choravam simplesmente por compaixão, por ver um homem que estava sofrendo daquela forma,
Quando Jesus então olhou para elas e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. E Ellen White fala que Jesus se moveu de tremenda compaixão por aquelas mulheres, porque sabia que logo em breve aquelas mulheres estariam chorando por si e por seus filhos, quando Jerusalém seria destruída. Jesus não estava pensando em si mesmo, mas pensando nas filhas do seu povo, que infelizmente não sabia o que estava acontecendo ali, mas que em breve sofreriam. Jesus também estava pensando na destruição final, quando os ímpios irão pedir que os montes e os rochedos caiam sobre ele. Porque em Lucas 23, verso 30, ele fala sobre isso. Que nos últimos dias, as pessoas estariam pedindo que os montes e os rochedos caíssem sobre elas, fazendo uma referência a Apocalipse 6, verso 16. Quando também lá está escrito, João diz que os ímpios pedirão isso. Em todo o momento de dor e sofrimento, Jesus estava pensando em um jeito de salvar a quem quisesse. Porque poder ele poderia salvar qualquer um. Mas esse livro também comenta que a graça tem uma fraqueza. A fraqueza da graça é não poder salvar aquele que não quer ser salvo. Jesus estava em todo o seu momento de sofrimento, pensando nas outras pessoas, pensando na destruição futura de Jerusalém e, por fim, pensando na destruição desse mundo. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e viva. E naquele momento, eu não sei se Simão Cirineu cruzou o olhar com Cristo, mas eu sei que naquele momento, Cristo também queria salvar Simão Cirineu. Ellen White comenta que, daquele dia em diante, Simão Cirineu carregou a cruz de Cristo. A Bíblia não fala mais sobre ele, não fala o que ele fez. A tradição diz que ele voltou para o norte da África, para a sua cidade, pregou o Evangelho e, por fim, ele foi morto, martirizado como o profeta, se eu não me engano, Isaías, que foi morto, é isso mesmo? Cerrado ao meio, Isaías, né? Foi isso que aconteceu. E com ele também teria acontecido a mesma coisa, mas isso é tradição. A Bíblia não fala sobre isso. O que nós poderíamos pensar? Que exemplo Simão Cirineu poderia deixar para mim e para você? Simão se torna um tipo, um símbolo, uma forma de apelo a todos aqueles que querem se identificar com os discípulos e não meros fãs de Jesus. Muitas pessoas estavam ali acompanhando Cristo, apenas assistindo. Simão foi o único que tomou a cruz. A cruz que não era de Cristo. A cruz que era minha, a cruz que era sua. E o fato de Simão ter feito isso faz com que nós pensemos que nós também precisamos carregar a nossa cruz. Eu não sei o que você tem feito desde o dia que você encontrou Jesus. Eu não sei se você encontrou Jesus na dor, na aflição, no momento mais feliz da sua vida. Eu não sei como Jesus foi apresentado a você. Mas a pergunta que eu faço a mim e a você é o que você tem feito a partir desse momento. O que você achou da mensagem? Muito forte, hein? Cheia de conhecimento, não é mesmo? Então, já convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Quando você deixa o teu gostei, o YouTube impulsiona esta mensagem aqui, este vídeo para mais pessoas. E não esquece de comentar e compartilhar também, para que mais pessoas possam ter acesso a esta mensagem aí. Que Deus ele te abençoe de forma especial.